tudo bom? Estamos de volta com o programa Religare e vamos falar de carnaval hoje, né? Os enredos começaram a ser divulgados. Mais uma vez, pelo que nós podemos ver, a religiosidade vem para a avenida. A maioria das escolas de samba que já lançaram seus enredos tem alguma coisa a ver com religiosidade. E mesmo aquelas que lançaram enredo em homenagem a um artista, tem a religiosidade inserida dentro desse enredo. Mas o enredo me chamou muita atenção. E por isso eu convidei hoje para conversar conosco o sacerdote de Ifá, Fábio Soares. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço, Luzia. Queria conversar, Fábio, sobre o enredo da Tuiuti. E se eu não pronunciar certo, por favor, me corrija. Sem problema. O enredo do Carnaval da Paraíso do Tuiuti para 2026 é Lonã, Ifá, Lucumí. Perfeito. É isso? É, exatamente. Então tá. Então, antes da gente falar do enredo, eu queria que você se apresentasse. Sim. Mais uma vez, uma honra imensa estar aqui com você. Prazer realmente estar nesse canal maravilhoso onde possamos falar sobre coisas que a gente quase não consegue ouvir lá fora, né? Aqui é muita informação. E aí, informação rica, porque a gente pode realmente falar sobre a nossa realidade. Eu sou um sacerdote de Ifá, da rama afro-cubana, e aí a gente vai entrar bem nesse assunto hoje, nessa diferenciação do porquê do nigeriano, do cubano e tudo mais. E toda a família da rama Ifá, Ifá Niloro, uma das maiores famílias de Ifá do Brasil. E estou aqui realmente para a gente conversar bastante. Tem vários vídeos nossos que já me apresentando várias vezes, né, Luzia? Muito. E eu estou realmente muito honrado por esse enredo, desde já te abro, essa ousadia da Tuiuti, realmente uma coragem imensa em poder trazer essa riqueza de sabedoria que tem a nossa filosofia Então de vamos Ifá. entrar no enredo. O Perfeito. que significa esse enredo? Lonã e Ifá Lucumí, na verdade, vamos falar sobre o caminho de Ifá. E o caminho de Ifá Lucumí, essa palavra que muitas das vezes não é conhecida no nosso dia a dia, mas vem antes do Yorubá. O que a gente conhece como Yorubá, a gente fala de um território que antes era chamado Ukumi. Então, o Ukumi, ele passa a ser realmente uma cidade ali onde o nosso povo se encontra e passa a levar essa palavra Lucumi, que seria como olá, meu amigo, tudo bem, meu amigo, oi, meu amigo, ou seja, quando eles saíam da sua terra, indo para Cuba, e aí se encontravam lá com essa palavra, né? E o Lucumi ficou muito conhecido a partir daí. Então, muitas traduções apresentam esse Lucumi como olá, meu amigo. Então, que bom lhe ver, né? Que bom rever-te. Então, esse Então, o que Lonã seria Ifá, essa frase? Lonã Ifá Lucumi é o caminho de Ifá, realmente é o reencontro, eu diria, é o reencontro da Então, sua o terra. título seria O Caminho de Ifá. Lonã seria um caminho aí, Ifá em si, e Lucumi, o caminho de Ifá que percorre essa terra urbana, né? E aí você está nos dizendo que Lucumí ele é mais antigo do que o Yorubá. Sim, há muitos relatos como a cidade Pierre Verger, vou dizer até mesmo para que os candomblecistas conhecem muito, já relatava esse mapa antigo da África. E não existia nenhum território iorubano, ou Ileifé, ou desse tipo, mas sim Ukumi em alguns mapas e Lucumi em outros mapas em si. Então essa palavra sempre foi muito presente no nosso povo iorubano. Tá. Fábio, eu fiquei sabendo um pouco mais sobre Ifá quando a gente recebeu aqui, você citou o Rei de Fé, Sim. né? Me surpreendeu quando ele disse que a pessoa, para ser um sacerdote, ela tem que estudar. Muito. Me comparou ao catolicismo, né? Que o seminarista tem que estudar. Sim. 8 anos, ele disse que vocês, no mínimo, 6 anos, Sim. vocês têm que estudar para se tornar um sacerdote. Exatamente. Quer dizer, a pessoa não acorda e diz, hoje eu vou ser sacerdote de Ifá, né? De jeito não nenhum. tem isso. De forma Ela tem alguma. que ter conhecimento e pelo que você está conversando com a gente, a tua forma tão fácil de falar está mostrando para a gente que você tem total conhecimento. Um pouquinho. Então vamos lá. Total diz que não é bom, porque total já está na hora de ir. Exatamente. Então a gente tem que continuar dizendo que tem que aprender, né? Então, vamos lá. Fábio, hoje o Ifá, e eu digo hoje, mas isso já tem uns anos, se tornou, assim, a cereja do bolo para muita gente. Sim. Né? Vários babalorixás e elorixás estão indo para a África
para voltarem de lá já sacerdotes de Ifá. Perfeito. Quer dizer, o que contraria o que disse o rei. Completamente. Certo? Então ele se tornou uma cereja do bolo. Por quê? Aqui a gente entra muito na comercialização da religião, né? E ficou muito mais importante o poder do que ser de fato um sacerdote. Então, a nossa filosofia é sempre pautada em melhor ser do que aparentar. Então, não tem condições, não há uma maneira viável de você ir até a Nigéria ou ir até Cuba e se transformar num sacerdote. Você pode se consagrar, sem problema nenhum. Pode se iniciar, pode se consagrar, sem problema algum, porém, tem um tempo hábil, que esse tempo é muito bem preservado dentro do candomblé. O tempo dos 7 anos do candomblé está no Odu Ifá, nas escrituras de Ifá, que diz claramente que nem só da sorte vive o homem. Não é só de uma consagração que vai fazer com que o ser humano se torne um ser mais poderoso do que o outro. Isso não acontece. Ele depende do conhecimento. Primeiro vem o conhecimento, e aí com isso a gente entende a maturidade, para que depois ele possa ser sábio. Aí sim colocar esse conhecimento em prática. Então, um mínimo de 7 anos, diria, para que possa realmente se tornar um sacerdote nessa terra. E ela é uma religião patriarcal. Patriarcal em sua origem, em sua essência. Então, mulheres não são sacerdotes de Ifá. Mulheres não deveriam se tornar sacerdotisas de Ifá. Sacerdotisa de Ifá. Isso, apenas de orixá, de fato. Certo. Assim como um babalaô não pode se tornar um babalorixá. A Ialorixá não se tornaria aí um babalaô ou qualquer outro nome que dariam elas. Entendi. O Ifá foi sempre visto muito discreto, uma prática discreta, né? Sim. Como é ver essa prática na avenida? Para milhões e milhões de pessoas, países. Primeira coisa que eu comentei quando vi o enredo, eu falei, ok, a coragem realmente traz o diferencial, né? Foram ousados, foram corajosos, gostei muito realmente dessa oportunidade. Agora, claro que fica um receio muito grande, né, Luzia, em colocar uma filosofia que não tem o seu campo litúrgico propagado, não tem um misticismo dentro da sua essência, carrega-se de uma filosofia muito racional, muito lógica, buscando sempre a lógica, e colocar isso na avenida, a gente sempre se pergunta, né? O que será, né? Como conseguirá colocar uma filosofia dessa? Não acende dessa? um sinal vermelho? Acende demais. E isso é um comentário entre todos os babalaôs, né? Todos os meus irmãos, e a gente está realmente bem ansioso, vamos dizer assim, não Vocês preocupado. foram consultados até agora? Não. Foi até uma parte, até acredito tenha sido consultada, mas em sua grande maioria não, ainda não. Então fica bem direcionado ali a uma determinada família até então. Você acredita que eles possam levar as coisas mais sagradas de vocês, aquela que vocês não mostram, que não falam, para a avenida? Olha, eu não tenho muito esse receio. Na verdade, a gente segue com um dos compositores, sendo Simas, né, que é um grande historiador, um grande professor, um mestre. Acredito realmente que não vá revelar nenhum segredo nosso. E o nosso segredo, ele não é facilmente colocado, vamos dizer assim, propagado, porque é o conhecimento sobre o destino de cada ser humano. E Ifá é muito individual, entende? Então, acredito que vão comentar muito sobre a história dessa vinda de Nigéria até Cuba, toda essa aceitação, vamos dizer assim, desse território cubano, de toda essa grande filosofia e a resistência desse povo, que na verdade acho que a gente deveria realmente privar muito essa resistência, valorizar muito essa resistência, porque se a gente tem um Ifá hoje completamente racional, lógico, pautado numa escritura sagrada, a gente deve muito a esse povo cubano. Então, por exemplo, o Ifá, quando ele sai digamos, de fé, Sim. E vem para Cuba, ele já tem uma mudança. Sofre como toda mudança, todo esse intercâmbio acontece essa modificação. E aí, quando ele vem para o Brasil, ele tem outra mudança. O brasileiro consegue aqui, porque chegou pouco tempo, né? E o brasileiro consegue manter muito os traços cubanos dentro do seu Ifá. Vai mudar um pouco a forma cultural, o dialeto e tudo mais, né? Todo esse sotaque, mas a sua essência ela é bem preservada, porque é tudo muito bem detalhado nas escrituras. Então não tem como, por exemplo, não é aquela questão de cada casa um caso, sabe? Quem conta uma história aumenta um ponto.
Aqui a gente não consegue fazer isso, porque está tudo na Escritura Sagrada. Então, cada cerimônia ela tem um passo a passo para não deixar a intuição do sacerdote tomar. Então, me diz uma coisa, você falou das escrituras. Então, vocês têm uma escritura, vocês têm um livro a seguir. Temos. Como se chama? Temos a Escritura Sagrada de Ifá. Escritura Sagrada de Ifá. É isso, essa é uma Então, escritura assim, milenar. como o catolicismo tem a Bíblia, Sim. o judeu tem a Torá, o muçulmano tem o Alcorão, Exatamente. vocês têm as escrituras Sagradas de Ifá. Isso é um patrimônio material já E reconhecido pelo Unesco. vocês seguem essas escrituras. Essa escritura, com certeza. Certo. Então, aí vem uma resposta para complementar. Como você mesmo disse, eu também disse, que eu assumo tudo que eu falo, tá? Se tornou, assim, um pouco de febre o Ifá, né? E depois da vinda do rei, então, acho que cresceu um pouco mais. Você não acha que com o enredo a vaidade vai falar mais alto, mais pessoas vão tentar se tornar sacerdotes de Ifá? Tenho certeza disso, tenho certeza. Mas o que me segura, na verdade, o que me assegura uma relação de quanto mais conhecimento a gente propaga, mais a gente afunila também as possibilidades. Por quê? Porque a gente está falando de um campo completamente filosófico. E nesse campo filosófico, ele está retratado dentro de uma escritura, que é o Ifá cubano. Eu vou falar bem especificamente do Ifá afro-cubano, né? Uhum. Que, claro, não nasceu em Cuba, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Não tem nada de Cuba, na verdade foi preservado através da terra de Cuba, e todo o governo que nós conhecemos muito bem conseguiu ser preservado ali. Mas o Ifá é sempre africano, é sempre nigeriano, ou seja, a terra natal é Ilha Ifé, como todos conhecem, sem problema algum. Só que essa resistência, ela trata de um Ifá muito, muito matemático, pautado em códigos binários que não dá nenhuma liberdade para a intuição humana. Então, as pessoas podem criar o que elas quiserem, mas o que não tiver retratado na Escritura Sagrada de Ifá não é reconhecido por nós. Então, a liberdade, elas têm de fazer o que elas bem quiserem, mas pautado na Escritura, não tem como, entende? Isso a gente consegue segurar um pouquinho esse avanço, porque quando a gente fala de Ifá, a gente abre o Ifá nigeriano. E o Ifá nigeriano, que hoje é propagado aqui no Brasil, ele não tem esses amarres, vamos dizer assim. Certo. E aí você consegue lidar fazendo Ifá em mulher. Você trabalha o Ifá afro-cubano. Afro-cubano. Isso. Certo. Que na verdade eu acho que eu vou gostar muito de ouvir e de ver na avenida, né? Essa história para que as pessoas compreendam que o Ifá afro-cubano ele foi composto dos nigerianos. Ele é composto pelos babalaôs nigerianos que chegaram à ilha de Cuba. Ah, sim. Entende? Então não sai dali, não foi nenhum cubano lá buscar. Ele não foge ao sagrado. Nunca. Ele não foge nunca à essência. Entende? Certo. Ele vem sempre de Leifé, ele vem sempre... Vamos falar muito sobre Remiro Herrera, que é a Dexina, que é um babalaô, o Barameji, que foi muito conhecido. Vi também nas escrituras sobre o Tatagaitã, que é um grande babalaô também muito conhecido na ilha de Cuba, que trouxeram o Ifá para a ilha de Cuba. Tanto que temos histórias do nigeriano, de Obarameji, voltando à Nigéria e tendo que retornar para Cuba porque entendeu Cuba como a sua terra natal, como a sua origem, a sua essência, que conseguiu manter ali o Ifá que ele havia visto lá. Então, com toda essa transformação, a gente vê muito sobre a história de Nigéria, mas a gente fala muito sobre Lagos, que é uma outra cidade completamente diferente, completamente metropolitana, porque o povo de Cuba faz essa migração e conseguem ali trazer todos os movimentos que já eram aqui, né, mais avançados, vamos dizer assim. Então, a gente tem todo esse enlace entre a Nigéria, entre Lagos, entre Cuba, entre Brasil, todo esse passo a passo a gente precisa entender. A gente preserva a Nigéria, preserva a África sempre, só que há uma resistência em Cuba que vai ser bem retratada nesse enredo de Tuiuti. Então você acha que é importante para esse enredo que ele fale justamente disso, dessa trajetória? Sempre, valorizando sempre a origem, eu acho que é o ponto principal. Sem perder a essência. Sem perder a essência, sem perder a essência. Perfeito. Fábio, nós vamos fazer um intervalozinho. Perfeito. E vamos voltar a falar do enredo. Foi tão rápido, gente, falar sobre esse enredo, até eu estou aprendendo. Então nós vamos ao intervalo e voltamos já já.
Voltamos no nosso bate-papo aqui com o sacerdote Fábio Soares, sacerdote de Ifá. Fábio, a gente estava falando sobre um pouco de febre das pessoas quererem migrar para o Ifá porque acha que dá mais visibilidade, dá mais status e dizer que é um sacerdote de Ifá. E, inclusive, algumas cometendo o erro de mulheres se dizendo sacerdotisa quando a gente sabe que não pode. Como é que eu fiquei sabendo que não pode? Através do Rei de Fé, quando eu o recebi aqui no Brasil, que foi bem claro que é uma religião patriarcal. Aí eu te faço uma pergunta que eu vou fugir um pouquinho, mas eu tenho que fazer. Bem, recebi ele aqui, ele adorou, fizemos uma festa muito bonita para ele no municipal, levei ele para conhecer o Cristo Redentor. Eis que no meio da conversa ele me diz que ele é evangélico. Quer dizer, o rei, né, que seria a grande figura, é evangélico. E aí? É assim, a gente precisa entender onde está a diferença entre a questão religiosa e cultural, né? Certo. E aí, por se manter rei de lei e fé, ele carrega um histórico realmente ali muito forte, muito pesado da sua linhagem, né? Mas não necessariamente ele faça parte da religião da qual ficou conhecido lei e fé. E a gente precisa entender também que lei e fé tem esse reconhecimento, mas ele também foi destruído por Oió, passou por várias situações, ou seja, hoje a gente tem um mapa africano completamente diferente da época de lei e fé. E aí dá a ele também a liberdade de seguir a religião que ele bem quiser, sem problema algum. Eu sou desse pensamento, compreendo bem essa relação. Você é quase ímpar. Não, porém, então, mas aí está Orumilá. O que a gente tanto luta dentro de Ifá é para trazer a imparcialidade. E a gente precisa entender que a base de Ifá é a imparcialidade. Porque o tempo vai fazer com que as coisas modifiquem de uma forma ou de outra. Um copo com água não será mais o mesmo daqui a um ano. Então, assim vai ser a África. Só que o nosso povo precisa entender que não adianta pegarmos hoje, no tempo atual, e tentarmos voltar para a Nigéria num pensamento de lei e fé. Não é mais lei e fé. Não estamos mais naquele tempo. Por que a gente, quando faz isso, ao invés da gente estar somando forças ou buscando conhecimento, muitas das vezes a gente está desvalorizando o que a gente preservou com tanto sofrimento. A gente deixa para trás o que os nossos mais velhos fizeram com o candomblé, por exemplo, que conseguiram manter o nome dos orixás, a história dos orixás e todo o conhecimento dos orixás até os dias de hoje. Ou a gente quer dizer que não valeu de nada, que a gente tem que ir lá em África e tem que buscar. Não é assim. A gente não pode fazer isso, entende? Assim como a África também vai seguir o seu caminho e o rei de lei e fé, mesmo tendo esse título, ele vai seguir a religião que ele mesmo desejar. Achei perfeito as vestimentas dele. A gente vê que ele respeita. Sim. Ele veio vestido da forma, ele traz uma comitiva, que aliás quase me matou de 100. Eu tive que fechar o trem do Cristo Redentor para ele, né? Para subir, junto com os religiosos do nosso grupo. E então ele traz respeitando, ele carrega as conchas e tal. Sim. Mas quando foi que ele me disse isso? Eu notei ele no municipal, eu notei ele um pouco arredio, mas achei que ele estava cansado, né? E aí perguntei à esposa dele, ele está cansado, né? Aí ela falou, não, ele fica um pouco constrangido. Eu falei, constrangido? Aí, quando chegamos no Cristo, conversando, aí ele abriu um sorriso que não tinha mais tamanho. E se sentiu muito em casa, e falou muito, deu muita entrevista, até que ele pediu para fazer uma foto em que o Cristo, só aparecesse ele e o Cristo, né? Foi um perrengue para tirar aquele homem que segura o chapéu, porque sim, eu dizia para ele, com o chapéu não vai, filho. Então, e eu falei, aí o senhor está mais feliz. Ele disse, eu sou evangélico, eu sigo Cristo. Falei, tá. E saí. Mas eu entendo também, como você já me ensinou, que Ifá realmente não é uma religião. Então a pessoa pode ter a religião que ela quiser. O que eu achei estranho é ele ser o rei dessa religião e este rei professar uma religião
que eu diria tão radical que eu tenho certeza que não aceita o Ifá. Então, eu imagino que não deva ser muito fácil para ele. Não, eu diria que é impossível. Eu diria que é impossível. Os dogmas não são compatíveis, né? Não conseguiria viver uma vida evangélica. Porque senão ele teria toda a cidade dele contra ele. Exatamente. Mas aí a gente precisa entender a cultura. Ele segue uma cultura. Ele faz o papel realmente cultural. Mas o interior dele... Aí quer dizer, o pessoal dele... O rei é de Ifá. O homem é evangélico, é isso? É isso, seria isso. Seria o rei de lei e fé, que também é importante entender, e lei e fé como berço, né? Mas não como a terra de Ifá em si. O rei era Odudua, que era um rei de lei e fé, era Odudua, porque quando a gente fala de Ifá, a gente liga a Orumilá, né? E Orumilá não é rei de terra nenhuma. Orumilá é esse nômade, é esse caminhante. Por isso que a gente segue essa filosofia imparcial, respeitando cada território, respeitando a regra de cada lugar. E aí, lei e fé, por ser o berço da nossa humanidade, berço da sabedoria, da força realmente do povo iorubano, é difícil compreender um povo iorubano como evangélico. Até hoje é difícil, mas só ver os dados que nós temos, que Nigéria não é uma cidade realmente de matriz de orixá, de Ifá, não, ela carrega toda a questão evangélica, católica, ou seja, já é tomada pelas religiões que a gente já conhece. Então, a nossa terra em si, natal, vamos dizer assim, a essência, já não faz mais, não tem mais a sua maioria como religioso. Você acha que o enredo vai tocar nisso? Não, acredito que não. Acredito que vai falar muito mais da parte cubana em si. Mas vão convidá-lo, porque me pediram contato. Muito bom que faça isso, porque quem não reconhece seu passado, né, não vai de fato aí conseguir valorizar seu futuro. Pelo que eu conversei, um pouco que eu conversei com ele aqui, que eu conheci, eu acho que ele não vem. Não, eu também acredito que eu acho que ele é uma pessoa muito tímida, introvertida, então acho muito complicado para ele estar naquela Marquês de Sapucaí. Sim. Acho que a esposa dele, a rainha, virá, porque ela gosta, né? Quando ela teve aqui, a primeira coisa que ela pediu foi para levar para um pagode. E aí a nossa querida amiga do catimbó e da pagelança, do indígena, Papillon, levou a rainha para Pedra do Sal. Eu queria matar a Papillon, gente. Falei, Papillon, muito bom. A hora que entenderem que essa coroa vale dinheiro, ela vai estar até descabelada, porque vão arrancar tudo. Pelo amor de Deus, foi ela que pediu, Luzia, pelo amor de Deus. Papillon. Muito bom. Tira daí. Não tinha lugar melhor para levar. Gente, ela adorou. Ela achou aquilo assim, sabe, que é realmente magnífico, mas... tinha que ter tirado ouro, né, gente, para poder ir para lá, né? Não, apesar de estar com segurança. E aí vamos voltar para o enredo. O que você acha mais importante deles abordarem nesse enredo, Fábio? Eu acho que o mais importante realmente seria a filosofia de Ifá, o motivo pelo qual existe Ifá. Trazer, na verdade, Ifá como algo individual, particular, trazendo a sabedoria do motivo, da forma com que o ser humano deveria tratar a vida, da forma como deveria enxergar a vida, da maneira muito positiva de encontrar ali, nas adversidades da vida, uma saída. É muito isso que a gente propaga dentro de Ifá, Luzia. Não simplesmente a parte litúrgica, a parte realmente religiosa, porque isso vai ficar ligado somente às pessoas que fazem parte da religião em si, né, da filosofia. Mas o Ifá é para todos. A filosofia em si é para dar o conhecimento do ser humano, do seu próprio interior, de como a sua cabeça entende a vida, de como a sua visão realmente consegue enxergar a sua existência. Então, isso não está ligado simplesmente a um Deus, não está simplesmente ligado a um orixá, entende? Está ligado muito a essa concepção de quem nós somos, né? Para que viemos aqui, o que a gente faz nessa terra de fato. Ifá seria mais a existência? É completamente a existência individual, porque se a gente não compreender a nossa existência, a gente não vai conseguir lidar em grupo. A gente vai simplesmente criar embate que muitas das vezes está em cima da própria limitação. Se eu me compreendo, se eu entendo as minhas virtudes, as minhas limitações, eu vou saber como me posicionar. Eu vou saber entender também a limitação do outro. Então a gente trabalha muito dentro de Ifá essa relação da vida com o próprio ser humano. Entende? Não a natureza em si, não o místico e não o abstrato. Então trazer isso para uma avenida é algo realmente, para mim, vai ser
fenomenal nessa visão, se conseguirem alcançar a visão de Ifá, de fato, desenhar toda essa história de Ifá dentro dessa particularidade, vai ser ótimo. O que nós podemos esperar de alegorias no que diz respeito a Ifá? Tem todo um caminho, e esse Lonan Ifá, ele abre realmente uma avenida de possibilidades, porque Orumilá, a gente tem relatos de que Ilê Ifé se torna o berço da humanidade, por exemplo. Mas a gente tem relatos desde lá de cima, desde a parte da geomancia, desde nas escrituras nas areias, desde toda a sabedoria do Egito. Então existe uma plástica. Existe um caminho muito grande que esse Lonan Ifá representa claramente aí. Você acha que assim ele conseguiu abrir para que ele pudesse discutir e trazer alegorias e fantasias? O horizonte dele se ampliou. Muito. É isso? Muito, muito. Até chegar a Cuba tem muita história. E você acha que não chega no Brasil? Tomara que chegue, né? E a gente precisa chegar, mas chegar com muito cuidado e respeito, exatamente, porque aqui existem regras muito bem estabelecidas, que aí eu não gostaria de ver Ifá se perdendo, porque é onde a gente está realmente comentando e entendo toda essa posição do receio que a gente tem com Ifá nos dias de hoje, porque o meu maior problema com Ifá é ele de respeitar as regras de cada terra, e a gente não está aqui para isso. A gente precisa, por exemplo, dar um entendimento a cada babalorixá, a cada ialorixá, do seu eu pessoal, da sua vida em si. Porque também, Luzia, deixa eu colocar até um adendo aqui, e é uma preocupação que nós temos. Os nossos sacerdotes, eles sofrem muito. E quando não sofrem pela história, sofrem pela opção de ser sacerdote e até mesmo pela entrega em ser sacerdote. Isso precisa ser bem respeitado. O candomblé, ele é completo. Se você for procurar dentro de Ifá, o motivo pelo qual o candomblecista segue a sua vida dentro do candomblé, você vai entender em todos os aspectos, desde o momento que acorda até o momento que dorme. O porquê faz determinada coisa, o porquê cada orixá, todos esses porquês é onde a gente trabalha dentro de Ifá. Tirar essas dúvidas ou tirar um conhecimento abstrato ligado à fé, vai fazer com que os nossos sacerdotes, o nosso povo religioso aqui, entenda claramente o que está fazendo. E aí, colocando os pés no chão, conseguem levar a vida com mais plenitude, com mais tranquilidade. Porque o Ifá está chegando e, ao invés de agregar, está destruindo. Com todo respeito. Está destruindo porque está tirando as pessoas de dentro de candomblé e levando para Ifá. Tirando as pessoas da Umbanda e levando para Ifá. Tirando as pessoas do Espiritismo e levando para Ifá. Ou seja, está num caminho completamente inverso. Porque Ifá deveria dar o conhecimento àquela pessoa do motivo pelo qual ela faz parte do candomblé. Ela deveria ter o conhecimento pelo qual ela faz parte da Umbanda, por exemplo, entende? Mas essa história, ela se repete. Por quê? Sim. As pessoas, vindo contando a história, algumas seguiam o Espiritismo, mas aí surgiu a Umbanda. E aí ela achou que a Umbanda dava mais visibilidade a ela e mais status a ela, que ela seria uma mãe de santo, um pai de santo. Eu queria dizer para vocês que eu, Luzia, não gosto desse termo, mãe de santo, pai de santo, porque ninguém é mãe de santo nenhum, nem pai de santo nenhum. É ao contrário, o santo é que é o pai daquela pessoa que está ali, que incorpora. Então, ela foi para a Umbanda para ela ter esse status. E aí veio o candomblé. Quando veio o candomblé com mais pompa, mais requinte, mais beleza, ela migra da Umbanda para o candomblé, porque aí ela deixa de ser uma mãe para ser uma ialorixá ou deixa de ser pai para ser um babalorixá. E aí ele se sente ali maior. Aí quando ele ainda acha que aquilo é pouco, sai do candomblé e abre para matrizes africanas. Para quê? Para que ele possa trazer o Queto, a Angola, tudo para o mesmo lugar. E aí ele traz as matrizes africanas. E aí, quando ele está dentro das matrizes africanas, ele vai buscar o Ifá, porque o Ifá, para ele, dá um status a ele africano. Exato. E ele, sendo um babalaô de Ifá, ele se sente muito mais importante. E as mulheres se sentindo sacerdotisa mesmo sabendo que não pode.
E isso fez toda essa reviravolta. É exatamente essa guerra do ego, essa Sim. busca pelo poder que faz com que tudo se acabe. Por isso que IFA a gente precisa trabalhar. Até lhe peço esse minutinho para entender essa questão. A gente trabalha o espírito do pescoço para baixo, na relação realmente corporal, física, aquele espírito que nos toma, que quando incorporado, a gente não entende a vida, né? Quem incorpora pode dizer isso, a gente perde completamente a consciência. E a gente entende que daqui para cá responde a emoção humana. Daqui para cá precisa responder o orixá, que é a cabeça, que é quem vai moldar o nosso ori, quem vai tranquilizar, quem vai equilibrar o nosso ori. E aqui a gente fala do candomblé. Então a gente está falando da Umbanda, do Espiritismo, na parte espírita, na cabeça, na parte dos orixás, e acima de nós, no sentido de algo que está realmente ligado a Araunu, ou seja, ao céu, a origem do nosso espírito, a gente liga Ifá. Então, se um cruzar com o outro, perde a funcionalidade. Por isso que cada qual tem que andar no seu caminho. São linhas paralelas que não se cruzam nunca. Perfeito. É esse desenho que as pessoas precisam entender um pouquinho e aproveitar da sabedoria de cada religião. Muito bom. Fábio, infelizmente nosso programa chega ao fim. Queria que você deixasse uma mensagem para o Paraíso do Tuiuti, porque vou pedir ao presidente Thor que assista. Olha, primeiramente eu parabenizo a ousadia e a coragem, né, de trazer um tema como esse dentro de um momento que a gente está realmente propagando a nossa filosofia. O início, né, dessa propagação, eu diria, depois de muita luta de nossos sacerdotes, de grandes babalaôs, que fizeram histórias aqui em terra e que em terra brasileira já, mas que não tem aí sequer o reconhecimento ainda por não serem africanos, talvez, mas que levaram com muita força e muita garra essa filosofia. Então, Paraíso do Tuiuti, que sejam muito felizes nessa escolha, nesse enredo, e que consigam transmitir a todos os nossos brasileiros que querem tanto ver festa, o quanto de beleza tem em nossa filosofia e o quanto de rico é a sabedoria, de rica é a sabedoria de entender o próprio ser humano e não viver aí em conflitos externos, tentando se adaptar, se enquadrar a qualquer relação de maior poderio, que são questões religiosas que a gente tanto diz, e possam, assim, trazer a eles o valor, a dignidade de ser aí de Ifá, de ser do Candomblé, de ser um devoto de Orixá, ser um devoto de Orumilá. Então, agradeço por essa oportunidade a Tuiuti, de fato. E eu agradeço a você, Fábio. Mais uma vez foi uma aula. Que nada. Para mim, para todo mundo que acompanha o Religare, como sempre, uma aula. É maravilhoso. Muito obrigado por você ter estado conosco. Eu que agradeço, de verdade. Muito obrigado por essa oportunidade. Bem, vamos encerrando nosso programa aqui. Religare na TV Alerj, o canal do povo.